meu povo, estamos de volta. Boa tarde novamente. Deixa eu ver se chegou algum polo aqui. Ah, não, tá todo mundo desde o início. Então, como eu falei para vocês, só foi tempinho de molhar a garganta, já vamos voltar. Vamos logo para cima aqui. Pessoal, eu tinha mostrar para vocês naquela hora a equação de Clapeyron, né? PV, N, RT. Tá lá no quadro. Bom, P, pressão, V, volume, o N é o número de mols, o R, a constante dos gases ideais, e o T, a temperatura em Kelvin. Como você pode ver, o N foi substituído por M sobre 2 M's maiúsculo, né? Por quê? Como a fórmula é PV, N, RT, se o N é igual a massa sobre a massa molar, nós podemos substituir. Foi o que foi feito aqui, ó. Certo? Vamos lá, ó. PV igual a N, RT. Se eu sei que N é a massa sobre a massa molar, então o que é que nós vamos ter? Que pressão vezes o volume é igual a massa sobre a massa molar vezes RT. Belezeira? Mas, professor, por que é que você estava montando essa fórmula deste jeito? É porque, gente, quando você coloca número de mols, massa sobre a massa molar, é possível calcular a densidade de um gás. Como? O que é densidade, meu povo? Densidade é igual a massa sobre o volume, tá? Vocês já enxergaram ali o que é que dá para fazer? Reparem que eu posso trocar de posição aqui o V com a massa molar. Aqui, ó. Eu posso inverter a posição desses dois. Quando eu faço essa inversão, como é que fica? Pressão vezes a massa molar é igual a M sobre V RT. Show? Quem é M sobre V, menino? A densidade. Então vamos substituir. Ó. Isso daqui é a densidade. Então a fórmula vai ficar pressão vezes a massa molar é igual a densidade vezes RT. Se eu jogo o RT para o outro lado, ele vai dividindo. Então a fórmula da densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido por RT. Já vão anotando essa fórmula aqui, ó. Essa é a fórmula da densidade do gás. Então nós podemos determinar a densidade de um gás utilizando a equação de Clapeyron. Basta você substituir o número de mols por massa sobre massa molar, porque essa é a definição de número de mols, a massa sobre a massa molar. A gente faz uma inversãozinha ali entre o volume e a massa molar. Como massa sobre volume é a densidade, substituímos ali M sobre V por D e nós encontramos a fórmula da densidade de um gás. Não é facinho? Sussa demais, só na manhã. O que é que tu acha? O que é que tu achou, Jô? Eita, meu Deus. Gente, quando chega essas aulas assim que tem muita equação, ó, vocês reparam que eu estou falando assim bem devagar. Não é que eu estou com preguiça, não. É porque tem que dar tempo do pessoal interpretar. E eu, esse monte de letra com nome diferente. É por isso que eu digo que esse povo aqui é craque, meu amigo. Porque tem que ir aqui na manha. Ó. Eu olho aqui, eu tô falando bem devagarzinho e olhando aqui, ó. Meu Deus, já fico. Jesus do céu. Eu já tô me perdendo e o povo ali só na manhã. Então vamos lá. Vamos aplicar. Fazer uma aplicaçãozinha. Não custa nada, né? Olha o que é que essa questão está me dizendo. Diz assim, ó. Tem-se 0,8 mol de um gás ideal ocupando o volume de 8,2 litros.
Sabendo que a pressão exercida é de 5 atm, calcule a temperatura do gás. Gente, ó. Botei, mas eu vou fazer aqui. Vamos marcar aqui, ó. 0,8 mol. Volume 8,2. Pressão 5 atm. Olha o que eu falei para vocês. A questão sempre coloca como dado a constante. Agora é só jogar onde? PV, N, RT. Beleza? Quem é a pressão? 5 atm. Vamos substituindo. O volume, a questão deu de 8,2 litros. O número de mols é 0,8 e o R 0,082 vezes T, tá? Aí aqui vai ficar 5 vezes 8,2, vai dar 41, tá bom? E 0,082 vezes 0,8 vai ficar 0,0656 vezes T. Então, a temperatura vai ficar 41 dividido por 0,0656. 656, que vai dar 625 kelvins. Show? Porém, olha ali, tem 625? Não. Mas se você fizer 625 menos 273, vai dar, ó, isso aqui, menos 273, você vai encontrar 352 graus Celsius, letra C. Viu como é facinho a aplicação? Nada de outro mundo. Show? Ó. Olha aqui, ó. Aqui é a resolução. Vou dar um tempinho para vocês anotarem ela. Minha amiga Yarla, bota um tempinho só para os meninos anotarem aqui a resolução da questão. Eu vou voltar, acho que a minha ficou melhor. Aqui, ó. Joga um tempinho para eles. Anotem aqui, gente, a resolução. Vamos seguindo. Ó.
Outra, agora essa daqui, da parte de densidade. Bom, ela fala o seguinte: qual a densidade do oxigênio nas CNTPs? Pessoal, vamos colocar a fórmula da densidade logo. Densidade, pressão, massa molar, RT. Show? No caso do gás oxigênio, o O2, a massa molar dele é 32 gramas por mol, tá? Bom, eu já tenho o valor da massa molar. Como a questão citou as CNTP, condições normais de temperatura e pressão, nós vamos usar 1 atm para pressão, certo? E a temperatura de 0 graus Celsius, que vai ser 273 Kelvin. Se a questão bota condições ambientes, nós usaríamos 25 graus Celsius, tá bom? Como é que fica o cálculo? A densidade vai ser igual à pressão 1 atm, a massa molar 32 gramas por mol, o R 0,082, porque eu estou usando a pressão em atm, então o R é 0,082, e a temperatura de 273. Desenvolvendo todo o cálculo, vai ficar 32 dividido por 22,4. Então a densidade vai ser igual de 1,42 gramas por litro. Ó, meu povo, quando a questão falar CNTP, ela está falando isso aqui, ó. Certo? 1 atm, 0 graus Celsius. A informação do 32 gramas por mol, essa daqui, lembrem-se que você não é obrigado a saber a massa molar das substâncias. Então a questão tem que fornecer ou a massa molar, ou ela tem que dar a massa do elemento químico oxigênio, que é 16U. Aí, como é O2, você só ia multiplicar por 2, tá? Toda vez esse tipo de questão tem essas informações. Beleza? Vai aparecer o R. Aqui, como eu estou fazendo um exemplo com vocês, eu estou colocando aqui agora na hora. Mas vai vir um R, vai vir a massa molar. Agora, CNTPs, não. Você tem que saber. Se falar condições ambientes, troca o 0 por 25. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Aí a temperatura é em 0 graus. Tá bom? Beleza? Vou deixar mais um tempinho para essa resolução também. E Arla, coloca, porque eu quero, gente, esses primeiros exemplos, essas primeiras questões que eu estou fazendo com vocês, eu quero que vocês anotem para ter um raciocínio de cada tipo de questão, para ficar anotado para vocês estudarem para as outras, tá certo? Vamos lá, Arla, joga mais 2 aqui.
Então, vamos continuando. Equação geral dos gases. P1V1 sobre T1. P2V2 sobre T2. Admitindo-se que a massa de um gás é constante, é possível afirmar que a sua quantidade de matéria também é. Tá? Então, quando nós vamos falar da equação geral dos gases, colocamos todas as variáveis de estado. Pressão, temperatura e volume. Todas as três grandezas. Tá? Nessas condições, você vai calcular a equação geral dos gases. Isso é quando nenhuma é constante, tá? Essa equação você utiliza quando nenhuma vai apresentar constância, beleza? Aí você pode usar essa daí. Essa equação você pode usar ela sempre. Vamos supor, a temperatura está constante? Cancela. Em cima vai ficar o quê? A lei de Boyle, tá? Ah, professor, vou cancelar o volume, o que é constante. Fica uma isovolumétrica agora. E a mesma coisa cancelando a pressão, ficando uma isobárica. Você pode até se basear nesta equação aqui, tá? Caso você se esqueça das outras, essa daqui já ajuda bastante você na hora de lembrar qual vai aplicar, tá? Então, podemos concluir o que, meu povo? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Pressão e temperatura diretamente proporcionais. Temperatura e volume também. Lembrando que a isotérmica tem um gráfico com a exponencial, isobárica e isovolumétrica, uma linear, tá? Então mantenham esses gráficos em mente, viu? Não vão esquecer de jeito nenhum. Show? Então vamos fazer umas questõezinhas. Olha essa daqui. Diz assim, ó. Um mol de um gás é submetido a uma transformação de estado cíclico, como mostra o gráfico. Tá? Ele pergunta, pode-se afirmar que as transformações A, B e C são? Neste tipo de gráfico, gente, tem que ter atenção nas definições. Olha aqui, ó. Vamos para o gráfico primeiro. Ó, eixo X está em temperatura, o Y está em volume. Bom, repare aqui no ponto A. O gráfico é esse daqui, ó, que vai de 1 para 2. Olha o que é que está acontecendo nele. Aqui. Ele está ocorrendo no mesmo volume. Então o volume ele é o quê? Constante. Ó, no ponto A, volume constante. Porque, ó, repare que de 1 para 2, vocês estão observando, de 1 para 2 o volume é o mesmo, 22,4. Se o volume ficou constante, nós temos uma isovolumétrica, ó. Não é nem letra B, nem letra D. Observe agora o ponto B, ó, a curva B, que vai de 2 para 3. Todo mundo observou? Olha o detalhe aqui, ó. Olha o que está acontecendo. Neste pontinho aqui, temperatura de 546 kelvins. A temperatura está constante entre o ponto 2 e 3 na curva B. Então a temperatura aqui está constante. Se a temperatura está constante, nós temos aqui uma isotérmica. Viu, meu povo? Uma isotérmicazinha linda. Agora olha aqui, ó. Do 3 para 1, no ponto C. Se você observar, na curva C, tanto a temperatura quanto o volume estão variando. Ó. O volume está saindo de 44,8 para 22. E a temperatura está saindo de 546 para 273. Mais uma vez, se tanto volume como temperatura estão variando, é porque quem está constante aqui é a pressão. Tá? Pressão constante.
Se a pressão é constante, é uma isobárica. Então, a alternativa correta, letra C. A curva A é uma isovolumétrica, a B uma isotérmica e a C uma isobárica. Entendido o que foi feito aqui? Vamos lá, pessoal, no chat. E aí, Adriel, tu viu o que eu fiz? Pessoal aí dos polos, coloca aqui no chat para mim. Reparem que a única coisa que eu fiz foi analisar os pontos no gráfico. Eu fiquei procurando aonde a temperatura era constante, aonde o volume era constante e quando a pressão era constante. A dica que eu dou, primeiro olha para o gráfico quem são as unidades. As unidades que estão ali, ó, é volume e temperatura, certo? Quando você olha a curva A, durante toda a parte da curva A, o volume não foi alterado, certo? Se o volume não foi alterado, uma isovolumétrica. Olha a curva B. Quando sai de 2 para 3, a temperatura fica a mesma, ó, 546. Então a temperatura está constante, uma isotérmica. E do 3 para 1, ó, descendo, o volume varia, ó, 44 para 22. E a temperatura, ó, 546 para 273. Se temperatura e volume estão variando, quem está constante é a pressão. Belezeira? Tranquilinho aqui? Viu como tá sussa? E meu povo, coloca aqui no chat. Ei, o pessoal tá lento. Quando estão desse jeito eu já tô com medo, não estão entendendo. Ô, pessoal, gráfico, esse tipo de gráfico é importante ficar ligado e aprender ele, viu? Então aqui fica a letra C, certo? Como você pode ver, na A é uma isovolumétrica, na B uma isotérmica e na C uma isobárica. Vamos fazer umas questõezinhas? Vamos treinar um pouco? Olha aqui a primeira questão. Quando se coloca água líquida na geladeira, com o intuito de se obter água gelada, é possível afirmar. Vamos ver aqui a letra A. Mesmo que a substância não passe para a fase sólida, ela muda de estado físico? Bem interessante. Gente, tem um negocinho chamado evaporação. Ó, vou mostrar bem aqui uma coisinha para vocês rapidinho. Quando a água atinge 0 graus, dependendo do sentido que ela vai, ou ela derrete, ou ela sofre fusão, ou ela congela, sofre solidificação. No ponto de ebulição, em 100 graus, ou a água, o vapor condensa, ou o líquido sofre ebulição, tá bom? Porém, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, pode ocorrer a evaporação. É claro que a evaporação vai acontecer melhor quanto maior for a temperatura. Mas se a temperatura estiver um pouquinho menor, evapora também, mas claro, numa menor quantidade. Mas sempre vai ter um vaporzinho, uma moléculazinha se desprendendo da fase líquida para a fase de vapor. Por isso que a letra A está correta. Ó, já vi na letra A a questão correta, nem vou para as outras. Já vou marcar logo, ó. Letra A está correta. Você vai ter essa mudança porque a água pode evaporar mesmo se estiver fria. Claro que é bem menor a quantidade de evaporação, mas evapora. Show? A gente percebe que se você passar um pano, vamos supor, passou o pano no chão. Mesmo que o dia esteja frio, vai demorar a secar, mas seca, porque vai evaporar, tá? Segunda. Vamos analisar aqui essa segunda de VOF. Diz assim: ao fazer uma análise do comportamento físico-químico dos gases, foram feitas as seguintes constatações. Primeiro item. Em uma bexiga cheia de ar, as moléculas dos gases estão em constante movimento e, consequentemente, chocam-se contra as paredes do recipiente, que as contém devido à energia cinética que elas possuem? Sim. Elas vão se chocar, elas vão estar se movendo, e essa movimentação dos gases, à medida que você aumenta a temperatura,
você aumenta o grau de vibração das partículas, você vai aumentar a cinética, a energia cinética das moléculas, tá bom? Então elas vão aumentar o choque com o recipiente. 2. Em uma panela de pressão, o aumento da pressão interna faz com que a água utilizada no aquecimento entre em ebulição numa temperatura menor? De jeito nenhum. Por quê? O que foi que nós aprendemos? Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Se você aumenta a pressão, a temperatura também vai aumentar. Tá certo? Por isso que vai aumentar o ponto de ebulição do líquido. Nesse caso aqui, ó, o ponto de ebulição aumenta. É falso. 3. Quando um gás está armazenado em um recipiente de volume variável, em uma transformação isobárica, se for exposto a aumento de temperatura, a energia cinética das moléculas será maior e, com isso, ocorrerá menor volume. Pessoal, se o volume varia, ó, a questão está dizendo que o volume varia e a isobárica, pressão constante, tá? Nessa condição, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Se um aumenta, o outro também aumenta. Aí a questão diz o seguinte, ó. Se aumentar a temperatura, ocupará um menor volume? Não. Se tu aumenta a temperatura, o volume também vai aumentar. São diretamente proporcionais. Beleza? Ao item 4. A temperatura de um gás a pressão constante é definida como a medida da energia cinética média de suas moléculas. Dessa forma, quanto maior for a energia cinética, maior vai ser a temperatura. Perfeito. O grau de agitação das partículas, energia cinética, indica a temperatura, tá bom? Então fica VFF. V aqui na segunda. Pessoal, a terceira, eu fiz um exemplo ainda agorinha e eu tenho certeza que meus filhos vão acertar, tá? Vamos fazer o seguinte. Bora tentar? Ainda dou uma dica. Olha o que é que tem aqui, ó. Sobre a mesma temperatura. Então é o quê? P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Já deu o caminho. Qual é a alternativa? Coloca aqui pra mim, eu quero vocês tentando. Vamos lá. Joga 2 minutes aí, minha amiga Yarla.
Então, voltando. Meu povo, olha aqui o detalhe, ó. A questão diz, certa massa de gás oxigênio ocupa o volume ó, de 0,76 litros e uma pressão de 125 milímetros de mercúrio. Diz que a temperatura é constante e pergunta o que é que acontece quando a pressão for de 0,1 atm. Bom, como você pode ver, nós temos duas unidades diferentes. Vamos ter que converter uma delas, tá bom? Eu vou colocar tudo em atm, porque, ó, 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, 125 milímetros de mercúrio está para X. Quando você fizer essa regra de 3, o valor vai dar de 0,164 atm. Pronto, agora sim. Professor, eu quero deixar tudo em milímetros de mercúrio. Pode deixar, não tem problema não. Você que escolhe. Pode deixar um em milímetro de mercúrio ou em atm. Aqui eu vou deixar tudo em atm, tá certo? Como a temperatura é constante, P1V1, P2V2. Vamos substituir? Pressão inicial, ó. Qual é a pressão inicial aqui que nós temos? Ele diz, ó, certa massa de um gás ocupa um volume de 0,76 sobre a pressão de 125, certo? Ele pega e diz, a uma dada temperatura, o volume ocupado pela mesma massa sobre a pressão de 0,1. Então nós vamos fazer, ó, 125 milímetros de mercúrio, nós calculamos é 0,164 atm. Pressão inicial. Volume inicial, 0,76. A pressão final, 0,1. Ele quer saber qual vai ser o novo volume. Show? Aqui vai ficar 0,1246 é igual a 0,1 vezes V2. Quando jogar para o outro lado dividindo, nós vamos ter um volume de aproximadamente 1,25 litros. Show? Letra B. Olha o que foi feito aqui, pessoal. Fiz uma transformaçãozinha, porque a questão, às vezes, fazem isso. Eles colocam unidades diferentes, aí você tem que escolher uma das duas. Ou você vai aplicar milímetros de mercúrio ou atm. De maneira alguma, coloque milímetro de mercúrio de um lado e atm do outro. Vai dar tudo errado, certo? E eu ainda acredito que se você fizer o cálculo, é capaz dessa letra E ser a resposta se você não fizer a conversão das unidades. Eles ainda fazem isso. Eles ainda põem uma alternativa que tem um valor caso você calcule sem fazer a conversão. Então tem que tomar esse cuidado de fazer a conversão. Então aqui fica a letra B, tá? Viu como é simplesinho? Converteu, substituiu na fórmula, segredo nenhum. Aí fica a letra B, tá bom? Como esse aqui é um cálculo mais simples, eu vou passar. Nessa quarta questão que eu vou fazer agora, eu vou dar um tempo para vocês, porque ela tem um raciocínio um pouquinho diferente. Ó, diz assim, um gás diatômico ideal, X2, certo? Botou aqui X2, vou marcar isso aqui, é importante. Está confinado num recipiente de 200 litros, volume inicial, a uma temperatura de 127 graus Celsius. Meu povo, vamos fazer o seguinte, vamos corrigir logo isso aí. 127 graus Celsius, ó, mais 273 vai dar 400 Kelvin. Então aqui nós temos a T1, temperatura inicial. Não esqueçam que a gente não vai usar graus Celsius aqui, viu? Nós vamos usar Kelvin. A pressão de 3,28 atm. Olha a pergunta. Qual o número de átomos? Opa, cuidado, meu povo. Ó.
Qual o número de átomos existentes? Por que é que eu estou dizendo para você tomar cuidado? Porque essa fórmula que ele deu aqui, X2, é uma molécula. E essa molécula é formada, essa molécula em si, tem 2 átomos. Se é diatômica, ela é formada por 2 átomos. Então, no final, você já viu, né? Vamos ter que multiplicar o valor encontrado por 2. Porque o valor que nós vamos encontrar aí, nós vamos achar o número de moléculas, certo? Mas como cada molécula dessa é formada por 2 átomos, no finalzinho tem que dar uma multiplicadinha, viu? Colocou o número de Avogadro, a constante. Agora o que a gente faz? Pelo Vasco, nunca rezei tanto. Beleza? PV igual a nRT. Qual é a nossa pressão? 3,28 atm. O volume, 200 litros. O número de mols é o que a gente quer saber. O R, 0,082. E a temperatura de 400 Kelvin. Professor, por que a gente quer saber o número de mols? Bom, porque 1 mol de qualquer coisa equivale à massa molar dela, ao volume molar, certo? 22,4 litros, e ao número de Avogadro. 6 vezes 10 elevado a 23. Então, quando a gente encontra o número de mols, nós podemos comparar e encontrar o número de moléculas e também o número de átomos. Então, por isso que nós estamos procurando o número de mol. Vamos calcular aqui. Aqui vai ficar 656 é igual a 32,8 N. Quando jogar para o outro lado dividindo, N vai ser igual a 20 mols. Bom, belezeira demais. Achamos o número de mols. O que é que eu faço agora? Muito simples. Esse 20 mols aqui é 20 mols de X2, ó. 20 mols de X2. Mas ele quer o número de átomos. Só que X2 é formado por 2 átomos. Então, vamos multiplicar por 2 aqui. Então, vamos ter 40 mols de átomos X. Beleza? Tranquilo. Professor, e como é que a gente descobre o número de moléculas agora? Bom, o número de átomos, 1 mol, ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Certo? 40 mols está para X. Então, o número de átomos que nós vamos ter aqui é de 2,4 vezes 10 elevado a 25 átomos. Tranquilinho demais, meu povo, ó. Isso aqui é um tipo de raciocínio que cai muito nessas questões de gases. Por isso que eu vou dar um tempo de anotar nessa questão, na outra não. A outra é uma questão mais simples. Você encontra vários raciocínios. Agora, esse daqui, eu quero que anotem e tomando cuidado na hora da leitura, ó. Ele te deu uma molécula e lá no final pediu átomos. Então, muito cuidado com esse raciocínio aqui, viu? Então, vamos lá. Yara, joga 2 minutinhos para os meninos anotarem esse raciocínio aqui.
Então vamos seguindo. Questão de número 5. Olha que coisa linda. 2 balões. Um balão A e um balão B. Aí diz assim, ó. O balão A tem gás oxigênio. No balão B, gás oxigênio e vapor de água. Água gasosa. Tranquilo, né? Por enquanto, tudo em paz. Mas repara no detalhezinho aqui. Pressão e temperatura nos dois casos são a mesma. Vamos ler aqui a pergunta. Ó. A figura a seguir mostra 2 balões iguais, em condições de temperatura e pressão que estão submetidos. E mesmo volume, olha gente, mesmo volume, mesma pressão, mesma temperatura, o que é que se sucede aí? Terão o mesmo número de mols, segundo a hipótese de Avogadro. Volumes iguais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, nós vamos ter o mesmo número de mols. Show? Então, nesse caso aqui, bem aqui a gente já sabe que eu tenho certeza que vai pedir para a gente comparar o conteúdo de um frasco com o outro. Quer ver? Vamos passar aqui. Mas antes, vamos só gravar aqui os dados. Ó. 41 litros, certo? É o volume dos 2 frascos. Vamos seguindo. Letra A, pergunta. Quantas moléculas de oxigênio existem no balão? Agora mudou, ó. Moléculas, não falou átomos. Então a gente não vai ter que se preocupar em multiplicar nada não. O valor que a gente encontrar no final já vai ser a quantidade de gás oxigênio, certo? Eu vou fazer a letra A bem aqui embaixo, gente, por causa do espaço. Vamos lá. Como é que eu vou encontrar o número de moléculas? Nós vamos precisar do número de mols. E quando se trata de gases, o número de mols está na equação PV nRT. Show? A pressão está aqui, ó. 3 atm. O volume, nós olhamos 41 litros. O número de mols é o que a gente quer saber. Como a pressão está em atm, mas a questão deu o R, 0,082. E a temperatura, aqui está 27. Mas a gente vai usar 27? Não. Vai ser 27 mais 273. Teremos 300 Kelvin. Então, multiplicamos por 300. Sussa. Quando fizermos todo o cálculo aí, o número de mols vai ficar igual a 123 dividido por 24,6. Certo? Então, o número de mols vai ser igual a 5 mols de O2. Já encontrei o número de mols do gás oxigênio. Agora vamos achar o número de moléculas. Bom, 1 mol de moléculas, meu povo. 1 mol, nós teremos 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Mas nós temos 5 mols, né? Então, para 5 mols, no final vai ficar 30 vezes 10 a 23, que é a mesma coisa de 3 vezes 10 elevado a 24 moléculas de O2. Aí, facinho demais, meu povo, só na manha. Aqui. Pronto, resposta da letra A. 3 vezes 10 elevado a 24. Sussa aqui. Então a letra A a gente ia jogar no PV-NRT, achar o número de mols, depois só comparar com o número de Avogadro. A letra B diz assim, vou responder a letra B bem aqui embaixo. Vou botar aqui.
Qual dos dois balões é o mais pesado? Justifique a sua resposta. Gente, aqui nós vamos usar a hipótese de Avogadro. Mas antes de qualquer coisa, o balão A é o mais pesado. É o mais pesado. Bom, o que é que a hipótese de Avogadro nos diz? Que volumes iguais, nas mesmas condições de temperatura e pressão, nós vamos ter o mesmo número, mesma quantidade de matéria, mesmo número de moléculas, tá bom? Só que tem um detalhe, gente. Se nós vamos ter o mesmo número de moléculas, o balão B, uma das moléculas que está presente é o H2O. Aí você me diz, ô professor, qual é o problema aí? Simples, ó. Enquanto no balão A eu só tenho gás oxigênio, tá? Aqui eu tenho gás oxigênio e água, só que a molécula de água, ela só tem um átomo de oxigênio. E um átomo de oxigênio pesa 16U. Uma molécula de gás oxigênio tem dois átomos, que vão ser quanto? 32U. Então, parte das moléculas que estão no frasco B são mais leves do que parte das moléculas que estão no frasco A. Por isso que o frasco A é mais pesado que o B. Entendido o detalhe? Por quê? Como estão nas mesmas condições de temperatura e pressão, então o número de moléculas nos dois frascos são iguais, tá? Só que o frasco A tem a mesma molécula, que é mais pesada, que é uma molécula que tem massa de 32 gramas por mol. Deixa eu apagar aqui de novo. Ó. Vai ser o seguinte. Vamos supor que aqui tem 100 moléculas isso aqui, tá? Se tem 100 moléculas de gás oxigênio, as 100 moléculas têm 32 gramas por mol. Aqui embaixo também tem 100 moléculas, mas parte dessas 100 moléculas é de gás oxigênio e parte é de água. O gás oxigênio é 32 gramas por mol. Tá bom? Mais a molécula de água vai ser 18 gramas por mol. Resumindo, nos dois frascos vocês têm a mesma quantidade de moléculas, porém, no frasco B, parte das moléculas é mais leve. Por isso que o frasco A vai ficar mais pesado, tá bom? Pegaram a ideia? Não é tranquilinho aqui? Por isso que a resposta na B, o balão A é mais pesado e a justificativa é essa daqui que eu acabei de colocar. Gente, eu vou dar um tempinho para vocês anotarem esse raciocínio. Bonitinho, fica alinhado. Tá? Vamos lá, minha amiga Yara. Volta aí para os meninos anotarem.
Estamos de volta. Vamos seguindo. Fazer umas questõezinhas de exercícios propostos. Olha essa daqui. Diz assim, ó. Uma amostra de nitrogênio gasoso ocupa um volume, de 20 ml a uma temperatura de 27 graus Celsius. Vamos logo converter aqui, né? 27 vai ficar 300 Kelvin. Pronto. E a pressão de 800 milímetros de mercúrio. Ele pega e diz o seguinte. Que volume ocuparia a amostra a 0 graus, 273 Kelvin, e 800 milímetros de mercúrio? Opa! Olha isso aqui, meu povo. A pressão se manteve constante. Então aqui nós temos uma isobárica. V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Pressão está constante. A fórmula que a gente vai usar vai ser essa daí, tá certo? Primeiro, o volume inicial, como aqui está em ml e aqui também, então a gente não vai mexer em unidade, tá certo? Vamos colocar aqui, volume inicial, 20 ml, temperatura inicial, 300 Kelvin. Volume 2 é o que a gente quer saber. E a temperatura foi a 0. Resumindo, diminuiu para 0 graus, 273 Kelvin. Gente, o valor que você encontrar tem que ser menor. Não esqueça disso não, tá certo? Não esqueçam desse detalhe. O valor tem que ser menor porque eles são diretamente proporcionais. Se a temperatura diminuiu, o volume tem que diminuir também. Tá bom? Então, 20,2 não pode ser a resposta, porque é maior que o volume inicial. Então, bem aqui na eliminação, tu já corta a letra A. Letra A, você já chega aqui e dá tchau para ela. Ó. Porque o volume não pode aumentar. Pronto. Agora vamos resolver. Aí vai ficar, ó, 300 V2 é igual a 5.460. Tchau para os zeros. V2 vai ficar igual a 18,2 ml. Ó. 18,2 ml. Resposta letra C. Belezeira? Viu como é simplesinho? Tranquilo demais? Nada de outro mundo. Show? Deixa eu ver aqui meu amigo Adriel. Meu amigo Adriel tá calado, pai. O que foi que aconteceu, meu amigo Adriel? E você, Cícero? Cadê o povo dos polos, Barreiras, Coivaras, Curral Novo, Hugo Napoleão? Até o Polo Marlene tá ali, top. O ombro novo, ombro zerado, botou uns pinozinhos, mas já tá 100%. Tem o Polo Zilma também, pensa no Polo top. Só os polos top aqui. Mas todos são, ó, Pimenteiras, Pavo Sul. Gente, deixa eu falar para vocês porque que eu tô dizendo isso. É porque aqui na frente a gente tem um retorno, aí tem o nome dos polos que estão online, certo? E aí tem um polo aqui, Marlene, Zilma, mas é o pessoal que está acompanhando a transmissão para ver se está tudo ok, né? Tirar dúvida com vocês. E eu peguei e falei como se fosse nome de cidade um dia, ó. Ficou todo mundo bangando da minha cara aqui, sorrindo lá dentro, eu sem entender. E eu, boa tarde pro Polo Marlene. Marlene, que cidade é essa? Que eu não conheço essa cidade com esse nome, ó. Aí eu, Jesus do céu. E todo mundo mangando da minha cara. Eu disse, meu Deus. Ninguém me disse nada, deixa ficar mangando de mim aqui, eu cometendo esse erro. Viu? Então, meu povo, a resposta aqui fica letra C. Lembrando que aí, ó, a pressão está constante. Então, volume e temperatura são diretamente proporcionais. Volume constante, pressão e temperatura diretamente proporcionais.
Temperatura constante, famoso P1V1 igual a P2V2, vão ser inversamente proporcionais, tá bom? E, meu povo, nosso tempo está encerrando. Tá? Agradecer a todo mundo que assistiu. Agora a gente vai para o intervalozinho, né? Então, um abraço para todos. Boa tarde, gente. Tchau.